Olá! Hoje nosso trabalho é sobre Os 300 de Esparta, o filme de 1962 com gênero épico, que foi dirigido e produzido por Rudolf Maté e inspirou os quadrinhos de 98 e o filme 300 de 2006. Situando um pouco no contexto histórico do momento em que o filme se passa, estamos em 480 a.C., durante a Segunda Guerra Médica. Nesse momento, as guerras por territórios eram frequentes e, passados 10 anos da Primeira Guerra, em que a Pérsia foi derrotada, a Pérsia está com um novo rei, o rei Xerxes I, sucessor de Dário I, rei que comandou o exército e obteve a sua derrota. E o rei Xerxes, então, ele quer reerguer o Império Persa, tornando-o maior e o mais poderoso, e ele, então, começa a invadir e conquistar diversas terras, e ele obtém centenas de milhares de guerreiros com os prisioneiros da guerra. Então, no filme, a gente tem a releitura da Batalha de Termópilas. No longa, o rei Leônidas, que é interpretado por Richard Egan, ele vai liderar 300 espartanos na batalha contra o rei Xerxes I, que é interpretado por David Farrar, que são atores que fizeram diversos filmes na década de 50 e 60. E a gente tem aqui o rei Xerxes com seu exército de mais de 30 mil soldados, com o rei Leônidas com seus 300 espartanos na batalha. Bom, o rei Xerxes, ele colocou seu enorme império de escravos para esmagar um pequeno grupo de estados independentes gregos, e o rei contava com a desunião da Grécia para vencer a guerra. Mas Leônidas, ele percebe que a união era a única força capaz de derrotar o exército persa. E apesar do seu número, da inferioridade numérica, os espartanos e os seus aliados ofereceram uma dura resistência aos persas, e o sacrifício e a dedicação desses homens uniu a Grécia no combate contra o inimigo persa. Bom, o filme é bem antigo, A gente tinha precariedade de efeitos visuais na época. As lutas também são consideradas meio paradas, as atuações não são consideradas tão boas. Mesmo assim, o filme conseguiu críticas positivas e serviu como um parâmetro para outros longas e para a reconstituição histórica, de uma forma verossímil e realista da batalha. O rei Leônidas foi um rei que comandou a cidade grega de Esparta entre os anos de 491 a.C. e 480 a.C. Foi sucessor do trono de seu irmão, mais velho Cleômetas, por ter se casado com sua filha Gorgo. Durante seu reinado, ocorreu a invasão dos persas a mando do rei Xerxes, que apesar de estarem em menor número, os espartanos, que eram conhecidos por sua bravura no combate, lutaram com pouco mais de 7 mil homens, enquanto os persas vinham com um exército de mais de 200 mil guerreiros. Da tropa do rei Leônidas, apenas 300 guerreiros eram espartanos, que faziam parte da sua guarda pessoal. E ao longo da história, um pastor que vivia à sua sombra, e já de Esparta, chamado Efialtes, traiu Leônidas e revelou aos persas a tática de guerra dos gregos. Assim, o rei ordenou que os demais guerreiros que não eram espartanos voltassem e decidiu lutar apenas com 300 homens, servindo de inspiração para algumas obras cinematográficas como 300 e os 300 espartanos. Apesar da alta disparidade entre os exércitos dos persas e dos espartanos, a tropa do rei Leônidas conseguiu aniquilar cerca de 20 mil persas. Porém, logo foram cercados pela tropa do rei Xerxes. E no ano de 480 a.C., o rei Leônidas morreu em batalha e teve sua cabeça decepada pelo seu inimigo, e os demais guerreiros foram massacrados sem exceção. Após o combate, os persas decidiram esperar cerca de 2 meses para que o inverno acabasse, para tomar de vez Esparta. Porém, foi o tempo suficiente para que os espartanos se juntassem com os patrícios e articulassem sua defesa para defender a cidade. Novamente, os espartanos lutaram em menor número, sendo 3 persas para cada espartano. Porém, conseguiram evitar a invasão e evitaram de uma vez a entrada dos persas em Esparta. E o que aconteceu com o rei Xerxes? Bom, o rei teve seu nome marcado na história no Império Ácido. Esse foi o nome dado ao maior dos impérios persas de toda a história. O quinto dos seus governantes, Xerxes, o Grande, talvez tenha sido o mais memorável e importante de todos. Muitas pessoas conhecem sua história por causa do filme 300, o vendo como uma reencarnação do mal. Ele é visto como um dos maiores homens de todos os tempos, mas muitos não conhecem a sua história mais a fundo.
Antes do seu pai, Dário o Grande, morrer, ele o nomeou como sucessor do trono. No entanto, após isso acontecer, Xerxes teve que disputar o poder com o seu irmão mais velho, filho de outra mulher. O argumento de que o trono deveria passar para o primeiro filho foi questionado e então ele conseguiu sentar-se ao trono e governar. O rei Xerxes subiu ao trono entre outubro e dezembro de 486 a.C., quando tinha aproximadamente 36 anos de idade. Ele interferiu em várias revoltas em seu grande império durante seu reinado, especialmente no Egito e na Babilônia. Essa é uma das histórias mais famosas envolvendo o nome do imperador. O Termópilas é um desfiladeiro que os espartanos defenderam para impedir que os persas avançassem. Enquanto isso, os atenienses lutavam na Batalha de Artemísio pelo mar. Xerxes perdeu muitos homens na passagem estreita, mas ainda assim conseguiu vencer Leônidas e os 300 espartanos. O exército ateniense retirou-se para Salamina ao saber da derrota em Termópilas. Xerxes finalmente foi derrotado pela aliança entre Atenas e Esparta graças ao engano do comandante das tropas aliadas, Temístocles. Um falso escravo foi enviado com a mensagem de que estava fugindo dos gregos. Isso causou um grande alvoroço e perda dos soldados em uma batalha que resultou na perda total do controle do mar Egeu. O imperador foi assassinado no dia 4 de agosto de 465 a.C. pelo chefe do Artébano e guarda real. A morte de Xerxes foi um grande marco na história e símbolo de vitória para o povo da época. O guardo que assassinou era o mais poderoso da corte imperial e buscava separar os arquênios no poder para ser coroado rei junto com seus 7 filhos. Dando continuidade a essa história, é interessante comentar sobre o direito espartano. O estudo do direito espartano se dá por um grande trabalho, já que eles, os espartanos, não exerceram nenhuma ou muito pouca influência no campo filosófico. Logo, qualquer obra, qualquer tipo de pesquisa que aponte alguma informação sobre esse assunto é de grande valia. Porém, é possível ter acesso a pequenos relapsos de como era esse direito, mas é a partir de interpretações precárias, feitas de maneira extremamente minuciosas de textos de filósofos como Plutarco, Platão e principalmente Aristóteles. E é de Aristóteles que é possível ter o conhecimento a respeito do Licurgo. Bem, a partir de um comentário sobre uma obra chamada A Constituição da Lacedemônia, obra que é atribuída a Licurgo, que ele é apresentado como o primeiro legislador de Atenas. E a ele também é atribuída o ato de promover uma legislação de Esparta, e é isso que promoveu a Esparta os ideais militares. Pois bem, pela falta de fontes a respeito do direito espartano e para ver uma compreensão maior de toda essa questão histórica do filme 300, relacionado ao direito, é claro, é melhor trazer esse estudo do direito para o direito grego da época que se passa o filme 300, que seria ali aproximadamente em 480 a.C. Época esta referida pelo período clássico, que marca a criação do Conselho dos 500 e a implementação da Assembleia do Povo. Bem, o Conselho dos 500 era uma assembleia encarregada de elaborar os projetos de leis e era chamada, de Conselho dos 500 por ser formada por 50 membros de cada tribo. Continuando aqui a nossa análise acerca do direito espartano, vamos conhecer melhor agora algumas instituições do direito espartano. A primeira delas é o Conselho de Anciãos. O Conselho de Anciãos era um órgão legislativo. Eles tinham a função de legislar
ali em Esparta. Esses membros do conselho, eles possuíam um mandato vitalício. Uma vez eles empossados, eles se tornando membros do conselho, eles exerciam suas funções até a morte. A legislação de Esparta, como já foi um pouco comentada, ela surgiu com um legislador ateniense, mas que foi responsável por essa estruturação do modelo legislativo de Esparta e também estruturação militar da própria cidade de Esparta. A legislação de Esparta se divide em duas partes. O nomos, que era a lei oral, e essa lei oral ela era mais forte, mais abrangente, e eram as tradições do próprio povo de Esparta. E a retra. A retra era a lei escrita. Essa era uma lei muito menor e menos abrangente. Ela era restrita a tópicos mais importantes, como a organização e o funcionamento do Conselho de Anciãos, como o processo de sucessão. Então, eram questões mais de organização do Estado. Outro ponto que cabe destacar é a respeito da organização judiciária do Estado de Esparta. Não havia uma organização judiciária propriamente dita, tanto que os escritores, os historiadores, definem como casos absurdos de que casos extremamente difíceis eram resolvidos por qualquer um que fosse designado ali pelo Conselho de Anciãos. Também não havia uma espécie de possibilidade de recursos ou entes recursais. Além disso, as leis de Esparta vedavam o comércio, porque achavam que era essa uma atitude indigna do ser humano. Mas eles estimulavam que fosse feita a doação de imóveis, principalmente. Outro ponto que cabe destacar a respeito da situação da legislação de Esparta é a relação da lei e as mulheres. As mulheres elas não recebiam amparo legal. O escritor Platão, no livro A República, ele faz uma crítica a esse sistema espartano ao dizer que, por elas serem isentas de deveres, elas também eram isentas de direitos. Isso, na concepção de Platão, era errado. E nós podemos observar no filme justamente essa situação, onde as mulheres elas não eram ouvidas e onde o Conselho ali de Anciãos eles tomam decisões muito importantes a respeito da vida e de toda a Esparta.